Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou o Vitor Feister, psicólogo corporal, e você acaba de chegar na segunda aula do curso Ansiedade Baixa, que são aulas gratuitas e online, onde eu te ensino como aumentar a sua capacidade de gerenciar a ansiedade, utilizando apenas o seu próprio corpo, com técnicas da psicologia corporal totalmente naturais e seguras. E agora, nessa segunda aula, eu vou continuar. Vou te mostrar como desafogar e aliviar os seus sentimentos com uma técnica bem simples e fácil de ser aplicada e que pode diminuir drasticamente a sua ansiedade em menos de 1 minuto. É muito rápida e pode ser feita também em qualquer lugar. E na primeira aula você já aprendeu por que o corpo entra em estados ansiosos, porque os modos mais tradicionais de lidar com ela são bem limitados e também um jeito mais completo de tratar a ansiedade, mas que quase ninguém opta por falta de conhecimento. E se por acaso você ainda não viu a aula 1, ainda dá tempo de assistir. E eu recomendo você ver na sequência certa todas as aulas para conseguir aplicar com mais eficácia essas técnicas que eu estou disponibilizando. Então, para quem não assistiu a primeira aula, dá um pause aqui e clica onde está escrito aula 1 em algum lugar dessa tela. E para quem já assistiu, eu vou avançar conforme eu prometi no vídeo passado. E eu fiquei te devendo uma atividade prática para essa aula. Vamos lá? Quando a gente fala em técnica corporal, já vem na cabeça a mais conhecida, que é a respiração. Eu tenho certeza que alguém já pediu para você respirar, dizendo que você precisa se acalmar e que não adiantava ficar ansioso ou ansiosa. Pois é, e você deve saber que fazer isso não é fácil. E que se você soubesse, já teria feito. Muitas vezes tentar respirar dá mais falta de ar ainda e até mesmo mais ansiedade se você não souber exatamente como e o que você precisa fazer na respiração. Porque geralmente a respiração de quem é ansioso ou ansiosa ela é alta e curta. E só uma respiração baixa e longa é que pode trazer calma e centramento. Mas como fazer o seu corpo ser capaz de respirar naturalmente e tranquilamente dessa forma? Talvez você já tenha tentado usar algum tipo de técnica de respiração para controlar a ansiedade, com algum sucesso ou não, mas isso que eu vou te contar agora, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na hora de respirar. Quando a gente está entrando na ansiedade, a gente tende a acelerar a respiração e trazer ela para cima. Então, por exemplo, uma pessoa que está atarefada, enfim, ela está começando a ficar ansiosa por algum motivo. Ela tende a fazer isso aqui e ficar contraída aqui. Então eu poderia conversar com você aqui naturalmente e eu estou contraído aqui sem perceber. Estou com um pacote de ar aqui. Então se eu tentar respirar agora, eu vou respirar menos porque já está lotado. E agora menos ainda. E as pessoas ficam aqui sem perceber que estão com esse pacote. Eu vou te mostrar agora o quanto de ar tem aqui e eu estou conversando naturalmente com você. Eu vou soprar e vou contar aqui nos meus dedos. Eu tinha 13 segundos de ar aqui no meu peito. E é lógico que com 13 segundos de ar, se eu fosse tentar respirar, ia me dar o quê? Falta de ar. Porque não era falta de ar que eu tinha, já tinha muito ar, mas a sensação que me passa, que me dá, é que eu tô com falta. Então eu vou encher de novo com aquele mesmo suspiro. Tipo, tem que fazer isso. Enfim, quando eu penso assim, o que vai ser, como que vai ser, o que eu tenho que fazer, meu peito já encheu. Não precisa fazer nem esforço, ele já sabe fazer isso. Mas enfim, eu vou mostrar agora quanto de ar entra com o meu peito estufado assim. 2 segundos, quase 3 deu. Agora eu vou tentar respirar de novo, mais ar. Agora já falta de ar. Se eu quiser respirar aqui, não dá. Não tem ar, não tem espaço para entrar. E olha quantos segundos de novo tem aqui dentro. Tinha 16 segundos porque agora eu enchi mais o peito. Mas faz o teste aí, sem colocar ar, vê quanto de ar que já tem no seu pulmão. E é claro, quando você estiver mais ansioso, vai ter mais ar. Então, numa crise de ansiedade ou num estado de ansiedade, você precisa tirar o ar.
do seu corpo. E não tentar colocar mais, como as pessoas tentam fazer e como as pessoas também ensinam a fazer. A entrada ela é natural. A própria pressão atmosférica se encarrega de colocar ar para dentro do seu corpo. Se você esvazia, naturalmente o ar entra. E o seu esforço, então, tem que ser na saída de ar. E quanto mais longa e demorada, melhor. E essa é a primeira dica que eu queria te dar. Mas o melhor ainda está vindo. E para eu aprofundar essa técnica respiratória, que eu estou começando a te mostrar, para potencializar o alívio da sensação de afogamento, de pressão e sufocamento que as pessoas têm no peito, eu preciso te explicar duas coisas muito, muito importantes e que tem a ver com o que eu acabei de te mostrar sobre a saída de ar. É a curva orgástica e a autorregulação do organismo. É a partir desses dois conceitos que você vai conseguir controlar e baixar em até 90% a sua ansiedade com certeza. E essas informações vêm das três principais figuras da psicologia, do inconsciente e do corpo: Sigmund Freud, Wilhelm Reich e Alexander Lowen, que durante várias décadas foram aprofundando o conhecimento sobre a psicologia humana até chegar no conhecimento que eu vou te passar agora de uma forma bem resumida. Dá uma olhadinha nesse gráfico que eu construí para você. Nessa linha em pé, nós medimos a excitação, ou podemos dizer também a energia do seu corpo. E nessa linha deitada, nós medimos o passar do tempo. Então, uma pessoa que não tem problemas com ansiedade, a curva energética ou de excitação do corpo é como eu estou representando com a linha verde, com altos e baixos oscilando suavemente dentro da área de tolerância do organismo. Isso significa que durante um período de tempo, o corpo dessa pessoa teve momentos de excitação e de relaxamento que se alternaram gradativamente. Por exemplo, uma pessoa que quando acorda ela está com o corpo devagar, ela levanta, talvez vá no banheiro, enfim, não sei, mas ela vai acordando o seu corpo. Toma café, de repente pega um carro e vai para trabalhar, começa a acordar, o corpo começa a aumentar a energia. E ela vai crescendo conforme o dia, ele vai aumentando a atividade, a circulação, a força, a interação com as pessoas. Isso vai excitando o corpo, as informações que ele vai pegando no dia. E aí vai cansando uma hora, chega uma hora do dia que começa a dar aquele desgaste, a curva começa a descer, a pessoa volta para casa, a pessoa janta, toma banho e dorme. E a curva desce. E essa curva ela é chamada de curva orgástica, porque tem o mesmo funcionamento do corpo quando ele tem um orgasmo, que envolve a excitação do corpo, um ápice de energia e uma descarga natural seguida de um relaxamento profundo, e às vezes até mesmo do sono. E esse é o funcionamento da autorregulação do corpo em todas as áreas da vida. Por exemplo, se você for ter uma prova, uma semana antes da prova você já sabe, você já começa a ficar alerta àquilo. Então sua curva começa um pouquinho a se excitar. Se você não estudou, vai se excitar mais já antes. Mas quando chega um dia antes da prova, ela já está mais lá em cima. Uma hora antes da prova, mais. E um minuto, um segundo antes da prova começar, ela está no pico. Quando a prova começa, ela começa a gradativamente cair. E a euforia a baixar, a excitação, o medo, enfim, começa a cair e a descer. Depois que passa a prova, a curva naturalmente faz a queda total. E você fica aliviado porque você se livrou daquela tensão que você estava envolvida. E essa curva acontece o dia todo, o tempo todo e com tudo que a gente faz. E quando isso está funcionando bem, como nesse caso que eu dei, o exemplo da curva acontecendo, você está conseguindo autorregular o seu corpo, seus sentimentos e sua vida. Mas nem sempre esse funcionamento está regulado. E mesmo que você não saiba o que te deixa na ansiedade ou na excitação, com a energia tensionada lá em cima, o processo acontece e o seu corpo sente falta da descarga energética. E se você aprender a deixar seu corpo fazer essa curva acontecer organicamente, você fica totalmente livre de remédios, de vícios ou de qualquer outra dependência que te impeça de ser saudável naturalmente. Bom, mas se a curva das pessoas ansiosas não funciona dessa forma, autorregulada, como ela funciona? Afinal, é a alteração nessa curva que impede o descanso orgânico do corpo e a saída para a ansiedade. Existem duas situações mais comuns que eu vou te mostrar agora nesse gráfico que eu criei para você. Aqui nesse primeiro caso, você está vendo o organismo que não consegue descer a curva, o que é o caso de alguém ansioso
ou estressado. Ou seja, ele não consegue relaxar e se mantém em estado excitado por longos períodos de tempo. E às vezes todos os dias, todo o tempo, até mesmo por noites, que é o caso de quando a pessoa tem insônia. Já nesse segundo caso, a excitação extrapola a curva de tolerância do organismo e ele entra em crise, gerando a sensação muito real de que ele vai morrer. Todas as sensações que ele tem indicam isso, mas na verdade é só uma sensação, porque embora seja horrível de sentir, ninguém morre de crise de ansiedade ou de pânico. Então, logo depois ele recai por uma falta de energia completa, virando estados depressivos. E quando retorna, vai direto para a excitação. E assim vai num movimento muito instável, acelerado e angustiante. Eu vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro esse segundo caso. Imagina um bebê que começa a chorar e ninguém acode ele, ninguém vai ver o que está acontecendo, pode ser que ele esteja com fome, pode ser que ele esteja com frio. E esse bebê começa a chorar. O bebê está chorando, desesperado, e ninguém acode. Ninguém vai lá dar um afago para ele. Esse bebê ele vai chorar até o máximo que ele conseguir. Quando ele está chorando, ele está excitando a carga energética do corpo dele, que o corpo dele não tem uma capacidade grande, porque ele é um bebê, e ele está excitando lá em cima. Ele estoura a curva, vai lá para cima. E ninguém resolve para ele o que ele está precisando. O que vai acontecer depois? Ele apaga. Aí as pessoas falam, tá vendo, tem que deixar chorar, é bom, abre os pulmões. Na verdade, você está estressando demais o corpo dele. E essa queda de dormir não é um relaxamento, é um apagamento, é uma letargia, é uma desistência. Então, quando ele voltar, ele não vai voltar tranquilo. Em algum momento ele vai voltar de novo para essa curva lá em cima e vai descer e vai ficar nessa oscilação que é muito prejudicial para o bebê e também para a gente, quando a gente faz essa oscilação que é muito instável. Então, a questão que fica é como regular a sua curva energética para você conseguir entrar naturalmente, fluidamente, num estado de tranquilidade interna e relaxamento profundo, e até semelhante a estados meditativos mais avançados. Mas será que é possível qualquer pessoa conseguir chegar nesse nível? Mesmo que não tenha nenhum conhecimento corporal ou emocional sobre si mesmo? E que a sua ansiedade seja constante e intensa? Veja, ninguém nasce meditando. Um bebê não sabe meditar quando sente fome. Ele apenas reage àquela sensação chorando, por exemplo. E se ninguém ensinar para ele, ao longo do tempo da vida dele, como lidar com a fome, ele nunca vai parar de chorar quando sentir a fome. E o mesmo vale para a nossa ansiedade. Se ninguém ensina como baixá-la, seu corpo nunca vai conseguir fazer a curva descer, mesmo que ele tenha toda a capacidade orgânica para isso. Então sim, todo mundo, todo corpo humano sabe naturalmente baixar a curva de ansiedade e a excitação. Basta a gente colocar condições adequadas para o seu corpo fazer isso e ele faz tranquilamente, a gente nem precisa se preocupar com esse serviço. E se você é uma pessoa distante do seu corpo emocional, você é a melhor pessoa para se aproximar da terapia corporal. Então agora eu vou te dar uma amostra para você experimentar no seu próprio corpo e praticar isso que eu estou falando. Porque na psicologia corporal a gente entende que não basta você só conhecer intelectualmente a coisa. Pelo contrário, você precisa experimentar a mudança para poder de fato transformar a sua realidade e a sua relação com o seu corpo e com a vida. O que eu vou te passar agora é um conhecimento prático que você pode aplicar sempre que sentir ansiedade. E essa é a segunda parte do exercício respiratório que eu mostrei agora há pouco no começo da aula para você. Então, vamos unir duas coisas básicas, respiração e um movimento peitoral que gera muito alívio. Esse é um exercício para ajudar você a baixar a sua curva de ansiedade. E você só precisa do conhecimento que você acabou de ter acesso e do exercício que você vai ter acesso agora. Então, para fazer esse exercício, você só vai precisar de almofadas. Qualquer pessoa tem almofada em casa, então é super simples de realizar. Também é possível fazer com outros materiais, por exemplo, bolinhas de tênis, que são redondas, mais duras, também trazem uma outra qualidade por alguns toques corporais, e também bambu, que já é muito mais avançado e específico de fazer.
Então eu não vou ensinar esses dois instrumentos nesse momento, porque para fazer com eles você precisa ter um pouco mais de percepção, informação e conhecimento sobre o seu corpo, sobre suas emoções. Então eu deixo para as pessoas que fazem o curso mais avançado da ansiedade baixa. Então eu não vou usar nesse momento esses instrumentos. Mas como utilizar a almofada então para fazer esse exercício? Você simplesmente vai colocar ela no chão ou num colchão, colocar do tamanho, do volume que você sentir. Vou usar esses dois para você ver que é possível fazer com duas. E você vai colocar exatamente na altura do sutiã, onde a mulher usa o sutiã aqui atrás do peito, né? Você vai colocar as suas costas aqui e vai deitar com as pernas flexionadas aqui e vai abrir para trás com as mãos para trás. Esse exercício é super relaxante, abre super o peito e é muito gostoso de fazer. Algumas coisas que tem que acontecer, que é o pé encostado no colchão, os joelhos flexionados e as mãos para trás. Se você puder aqui soltar a tensão do maxilar, da boca, vai ser excelente. E aqui você vai fazer aquela respiração que a gente aprendeu, que é mais saída de ar e menos entrada. E se você conseguir trazer a respiração para a sua barriga, é melhor ainda. Vou fazer um exemplo para você poder ver. Eu vou inspirar um pouco e eu vou soltar um monte. Tudo pela boca, porque eu quero relaxar o anel da boca também. Então, você fica um tempo aqui, mas você vai perceber que logo quando você deita, você já sente efeito. Isso vai acalmando e baixando a curva do seu organismo. Você pode ficar respirando aqui por o tempo que você sentir. Vai abrindo seu peito, aliviando as suas tensões e é muito confortável e gostoso. Dá vontade de ficar aqui. Para algumas pessoas pode doer um pouco, principalmente se pegar algum anel mais tensionado. Mas é uma delícia isso, você fica aqui, vai ajudar você a acalmar, a baixar a ansiedade e voltar para um estado mais tranquilo internamente falando. Esse exercício que a gente acabou de fazer é um exercício de emergência, ou seja, ele é para baixar a ansiedade. Ele não cria estruturas para você deixar de ser uma pessoa ansiosa, mas ele já ajuda o corpo a lembrar como faz para baixar a curva quando ela está lá no topo. E você pode aplicar apenas a parte respiratória, alongando as saídas de ar em qualquer posição, sentado, em pé, enfim. Ou também você pode fazer a atividade completa, que é com um movimento corporal de abertura do peito. Toda vez que o ar sai, a curva baixa. Toda vez que ele entra, a curva sobe. Por isso tem que ter mais saída de ar do que entrada, para o saldo final ser um relaxamento da curva orgástica. Mas ali, nós estamos trabalhando apenas no alívio no anel peitoral. O ideal, que é como eu ensino no meu curso avançado de ansiedade, é trabalhar as 7 segmentações corporais, numa sequência de exercícios bem pensada exatamente para as pessoas ansiosas. Essas segmentações corporais nós chamamos de couraças musculares, que são estruturas que travam e bloqueiam nosso fluxo emocional, como se fosse uma cinta bem apertada em 7 regiões específicas do nosso corpo: a pélvica, a abdominal, diafragmática, torácica, na cervical, a região oral e a região ocular. Essas couraças geralmente impedem a gente de ter estruturas emocionais flexíveis e seguras, gerando a ansiedade. E cada uma delas tem uma relação com um aspecto específico da nossa vida emocional e inconsciente. Nesse exercício anterior, a gente flexibilizou a couraça torácica, que impedia a descarga energética das sensações que estavam acontecendo ali. Mas esse é um assunto bem especial que merece ser abordado com mais atenção. Então eu vou deixar esse tema para o nosso próximo vídeo. Nele eu vou explorar mais sobre as couraças e as questões emocionais envolvidas no corpo. E é claro, eu vou te ensinar como gerar um alívio importante na couraça cervical e na couraça oral, que são também muito solicitadas e exigidas nas pessoas que sofrem de ansiedade.
podendo gerar até dor, travamentos e problemas maxilares, como bruxismo e questões dentárias das mais diversas nessa região. Mas esse será o último vídeo dessas aulas gratuitas e ficará muito pouco tempo disponível para assistir. Sexta-feira de manhã ele já está disponível para você ver, mas ele só vai ficar até domingo. E assim como a aula 1 e a aula 2 desse curso. Então anota na agenda porque está imperdível. E antes de finalizar, eu gostaria de lembrar você de duas coisas. A primeira é que mesmo quando essa série de vídeos acabar, você vai poder me acompanhar pelo YouTube. Basta você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Senão o YouTube não te avisa quando saem os novos vídeos. É só entrar na minha página, Vitor Feister Terapias Corporais, e fazer isso. E o segundo recado é na verdade um pedido. Eu gostaria de continuar ouvindo você. Então deixa aqui a sua pergunta, aqui na região dos comentários, deixa a sua opinião sobre essa aula e o que você está achando de toda essa série de vídeos. E para finalizar o nosso papo, eu vou deixar aqui o depoimento do Clark, onde ele diz sobre como o processo terapêutico que ele vivenciou comigo ajudou ele a não precisar de medicação para se acalmar no momento onde ele estava com muitas cobranças e exigências da vida. E eu te encontro então na próxima sexta-feira sem falta. Um grande abraço, até lá! Eu sou Clark Melindre, nasci em Macapá, Amapá, no norte do Brasil, na Amazônia. Eu cresci, me criei, então eu sou alguém que está muito aberto ao novo, que está sempre disposto a aprender. Em 2017, ano passado, eu estava muito angustiado, eu me sentia muito esgotado. Estava passando por um momento estressante, eu sentia que eu queria relaxar, que eu estava muito cansado, estava muito esgotado, mas eu queria investir primeiro em questões internas, sem fazer uso das medicações. Eu nunca estudei na minha graduação em psicologia nada que fosse relacionado à terapia corporal ou análise bioenergética. Então eu sempre ouvia falar, mas era algo que eu achava muito distante de mim. Eu tinha, não diria que era um preconceito, mas eu não acreditava. Eu fiz umas sessões e aí eu fiquei motivado. Eu comecei a ficar curioso, eu percebi que se eu não tivesse entrado, provavelmente eu estaria usando alguma medicação de até, sei lá, de dosagens fortes mesmo, né? Acho que meu corpo estava sendo educado, no melhor sentido da expressão, para que eu pudesse mergulhar mais nele. Depois eu fui aprendendo a relaxar e depois transformar isso em vigor. Essa sensação para mim é incrível e essa sensação eu nunca tive em psicanálise. Eu acredito que ela funciona porque eu não acreditava nela quando eu comecei. Eu não acreditava de jeito nenhum. Achava que era uma sugestão somente, que era algo assim terapêutico, mas assim externo, que ia me deixar bem, que ia me deixar com o corpo leve só. E eu percebi que não, que funciona. Melhorou muito a minha qualidade do sono. Eu acredito que fortalece muito a autoestima. Muda tudo, né? Porque você mudou, então não tem como também tuas relações não mudarem, né? Não apenas as sexuais, mas as interpessoais, as pessoais, as profissionais, né? Com a terapia corporal, eu passei da roupa do inconsciente para o corpo. Então você sente que tem espaços no teu corpo que você não tem como conhecer. Que é só quando você fica num outro estado de consciência que esse processo vem. Te transforma, te faz perceber. A fala é importante, a fala é terapêutica, mas assim, o corpo também vai dialogar comigo. Mas só se eu estiver disposto. Então, eu sugeriria para todas as pessoas, quem tiver a oportunidade de viver essa experiência, para que as pessoas pudessem ter o privilégio de conhecerem mais sobre o corpo delas, para além do corpo físico, mas desse corpo energético, que é tão desvalorizado, que eu não acreditava que eu tenho um corpo energético. Eu acreditava que eu tenho apenas um corpo físico e psíquico. Conseguir obter esse aprendizado a partir da experiência que eu tenho com o meu corpo é único. E para mim essa é a potência da terapia corporal.